rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, será que o X9 foi descoberto no ninho do urubu? Julho, cheio de decisões para o Mengão. Vidal pode terminar a novela. E não se para de falar na Inglaterra sobre Andreas Pereira. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, sabadão aí no Brasil, você acordando agora ou não, ou já próximo ao jogo, você vendo aqui esse vídeo do canal Flamenguista em Portugal. É importante que você se inscreva no canal. Estamos chegando a 101 mil inscritos. Assim que chegarmos a 101 mil inscritos, vamos sortear 2 camisas oficiais do Flamengo. 2 camisas oficiais do Flamengo serão sorteadas aí para todos os inscritos. Nós vamos lançar um vídeo para dizer como é que vai ser. Então, mas é necessário, primeiramente, que você esteja inscrito no canal Flamenguista em Portugal. Então não perca tempo, se inscreva agora, porque a sua inscrição é muito importante. Você pode ganhar, né, uma camisa do Mengão. Aí 2 pessoas ganharão uma camisa do Mengão cada uma. Galera, Flamengo e Santos hoje, 7 horas da noite aí no Brasil, 11 horas da noite aqui em Portugal. Um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo se encontra na 9ª colocação, a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 3 pontos da 6ª colocação. Fluminense com 21 pontos se encontra na 6ª colocação, né, que é a primeira equipe classificada ali, não para Libertadores, mas para pré-Libertadores. Ou seja, o Flamengo, nesse jogo de hoje, talvez consiga decidir aí qual é o seu futuro realmente dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras já disparou, já está muito na frente. Infelizmente, essa diretoria do Flamengo errou muito, nos custou o erro sepulcral de trazer um técnico para o Flamengo que não tinha a menor condição de dirigi-lo, né? Custou aí o tetracampeonato do Campeonato Carioca, custou o tricampeonato da Supercopa do Brasil e custou também o Brasileiro, né? Já deveria ter sido corrigido o erro lá na final do Carioca, já deveria ter se trocado o Paulo Souza. Infelizmente, a gente manteve um treinador que destruiu o time do Flamengo, essa que é a grande verdade, né? O Dorival Júnior chegou numa situação totalmente descabida, chegou ao hotel da delegação à noite, para no dia seguinte dar uma palestra e botar o time em campo, quer dizer, sem tempo para treinar, sem tempo para arrumar o time. E lembrando que pegou uma terra totalmente arrasada, ou seja, um time no qual o trabalho do técnico anterior 0% é aproveitado, nada é aproveitado do trabalho do Paulo Souza. E a diretoria do Flamengo, é sempre importante lembrar, né, para não contratar Jorge Jesus, para não ter a pressão da torcida pela contratação do Jorge Jesus, eles preferiram aí esperar o Jorge Jesus se empregar no Fenerbahçe para depois demitirem o Paulo Souza. E aí, né, em função da enorme bagunça que é o departamento de futebol do Flamengo, contrataram o técnico que aceitou. Essa que é a grande verdade. O Vojvoda poderia ser técnico do Flamengo se ele tivesse dado sim. Tem um estilo de jogo totalmente diferente do Dorival, mas o Dorival foi quem disse sim. O Dorival que se colocou à disposição aí para, sem treinar o time, começar a sua nova jornada pelo Flamengo, e ele foi o escolhido. Eu estou confiante, apesar do último jogo, a vitória de 1-0 contra o Tolima, o desempenho do Flamengo ter sido muito fraco, talvez o pior da era Dorival. Eu queria dizer a vocês o seguinte: eu acho que eu confio no trabalho do Dorival, acho que ele é um treinador que tem uma coisa que faltaram muito aos últimos treinadores do Flamengo, que é bom senso, né? Tenho certeza absoluta que ele sabe que na vitória de ontem, na vitória de quarta-feira,
foi uma vitória que a gente contou também com a sorte, essa que é a grande verdade. O desempenho foi fraquíssimo e espero já que para o jogo de hoje contra o Santos ele já faça algumas mudanças. Mas, meus amigos, existe uma curiosidade muito grande para esse jogo de hoje. Muito grande mesmo. Sabe o que é? Em todos os órgãos de imprensa, todos os jogos do Dorival Júnior, a gente tinha com antecedência a escalação do Flamengo. E desta vez alguma coisa aconteceu, que parece que esse vazamento foi dificultado. Graças a Deus, tomara que tenham tomado alguma decisão lá que fizeram com que esse vazamento fosse, de certa forma, coibido. Vazamento esse que vem prejudicando bastante o Flamengo, né? O X9, será que foi detectado? Será que descobriram quem vazava a escalação para os repórteres? Quero deixar muito claro aqui, né? Os repórteres que, porventura, davam a escalação estão no papel deles, eles são jornalistas, eles são pagos pelas suas respectivas empresas para dar notícia, né? Eles não têm obrigação de, uma vez sabendo a notícia, não divulgar, mas o que parece é que eles tiveram mais dificuldade. Então, pode-se imaginar aí que, de certa forma, o Flamengo coibiu isso, né? Será que a pessoa que vazava não viajou com o grupo? Será que a pessoa que vazava não viajou com o grupo? Acho que não, porque o time contra o Tolima ele foi amplamente divulgado aí pelos meios de imprensa, né? Então, acho que isso pode ser uma excelente notícia para o time do Flamengo e para o Flamengo se colocar surpreendendo os adversários. Ruim para os meus colegas de imprensa, né? E eu entendo, de novo, quero deixar claro, eu entendo a busca deles por informação e a obrigação que eles têm de dar ao time. Agora, é ótimo para o Flamengo. Vou dar um exemplo, né? O Globo.com sempre trazia o time com antecedência, né? O Globo.com até faz um trabalho na entrevista aqui muito boa sobre o Santos, né? Dizendo que o Santos jogou a última partida contra o Táchira pela Sul-Americana com 10 desfalques. Tem alguns desfalques, mas provavelmente o time que entrará em campo contra o Flamengo será o time titular do Santos. E aí, na hora de falar sobre o time, né, ele dá a seguinte escalação, né? Santos no gol, Rodinei ou Mateuzinho, já não ficou claro para eles. Pablo e Davi Luiz na zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu adoraria que esse fosse o time do Flamengo, né? Eu adoraria que o Flamengo entrasse com esse time. Acho que mostra aí o comprometimento do Flamengo com o brasileiro, né? Com o Gabigol jogando, com o Everton Ribeiro jogando, com a Arrascaeta jogando, né? Mas muita gente diz que o Flamengo não irá com o time titular. Então, assim, a fonte aí dos meus amigos do Globo.com secou. E ontem, o repórter Vene Casagrande, né, na madrugada do Brasil, sem muita repercussão, soltou provável Flamengo para pegar o Santos. Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Everton Ribeiro ou Diego e Vitor Hugo. Vitinho, Marinho e Pedro. Ou seja, sem Arrascaeta, sem Gabigol, né? Enfim, parece aí que os meus amigos de imprensa tiveram um pouco mais de dificuldade de arrumar as suas fontes aí para conseguir as notícias do time, né? Eu vou dizer, eu sou mais aí por esse último time que eu dei aí do colega Venê, né? Acho que, infelizmente, não é a minha opinião, infelizmente o Flamengo vai poupar, né? Acho que aí Gustavo Henrique entrando, né? Parece que é quase os jogadores, tirando o Santos, os jogadores que não vão jogar ou que ele não tem solução.
Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas. Ou seja, Mateuzinho hoje é reserva, Gustavo Henrique é reserva, Pablo é reserva, Ayrton Lucas é reserva. Thiago Maia não tem outro jogador para colocar. Diego é reserva. Everton Ribeiro pode jogar com o Diego, ou seja, pode ser que ele repita a escalação do jogo contra o América, deixando o Everton Ribeiro no banco, atuando com 3 volantes, com Arrascaeta e Pedro Gabigol na frente. E Vitor Hugo, Vitinho, Marinho e Pedro. Né? Pedro pode ser ou não titular contra o Deportes Tolima. Então, assim, parece que os jogadores que teoricamente são certos para o jogo do Tolima, nesta escalação, não foram escalados. Eu queria saber de você, meu amigo. Você escalaria ou não os titulares contra o Santos? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito importante aqui nos meus vídeos. Eu já vou dar minha opinião. Né? Eu não acredito nesse negócio de poupança. Poupare para quê? Descansa segunda, descansa sexta, descansa sábado, descansa domingo. Né? Eu gostava muito da filosofia do Velhinho, mas na época do Velhinho também existia ali uma preparação física competente, uma preparação física que fazia o Flamengo voar. Né? De novo, o Flamengo tem sido resultado aí, infelizmente, das péssimas escolhas da diretoria. Fisicamente, o time do Flamengo, no segundo tempo, ele morre. Não é por jogadores velhos, porque jogadores como João Gomes e Mateuzinho já põem aí meio palmo de língua para fora no segundo tempo. O Flamengo jogou fora meio ano com a comissão técnica anterior. Né? E aí, no mês de julho, o Flamengo tem aí uma série de decisões, pessoal. A primeira decisão, o jogo com o Santos, muito importante, define aí a sequência do Flamengo para o ano, né? Para o Campeonato Brasileiro. Aí, jogo contra o Tolima no Maracanã, muita gente está dando como certa essa classificação, muita gente não está levando em conta que o Tolima vai ficar, diferente do Flamengo, descansará a semana toda, veio de um enorme trauma no domingo passado, né? Numa derrota incrível, né? Numa vitória que gerou a perda do título para o Nacional de Medellín. Né? Num jogo totalmente atípico, onde o Tolima merecia o título colombiano e ali o azar fez parte decisiva daquela final. Né? Então, não é favas contadas, não, o jogo do Tolima. Temos que ter cuidado. Né? Depois dessa decisão, nós vamos a São Paulo jogar contra o Corinthians, um dos líderes do campeonato, um concorrente direto aí pela vaga Libertadores. E depois, talvez, nesse momento, a maior decisão que a gente espera, que é o jogo de volta, no dia 13, quarta-feira, dia 13, 8h30 da noite, do Brasil. Deve ser 9h30 da noite, né? Deve ser 9h30 da noite. 9h30 da noite no Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo precisando ganhar por 2-0 ou um gol de diferença e decidir por pênalti. Né? Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Esse jogo aí, todo mundo esperando aí uma classificação heróica do Flamengo. O resto do mês, galera, até teoricamente pode vir a ser tranquilo para o Flamengo dar uma embalada. No sábado, dia 16 de julho, né, às 7h da noite, Flamengo e Curitiba no Maracanã. Né? Na quarta seguinte, 20 de julho, às 8h30 da noite, Flamengo e Juventude também no Maracanã. Aí no domingo, o Flamengo vai à ressacada pegar o Avaí naqueles jogos às 11h da manhã no Brasil, terminando o turno. Né? O Flamengo tem aí 3 ou 4 jogos para que ele possa dar uma embalada no Brasileiro. E no outro sábado, né, não se sabe se vai ter jogo da Copa do Brasil entre o jogo do Avaí e o jogo do Atlético Goianiense, às 8h30 da noite, sábado, 30 de julho, 8h30 da noite, Flamengo e Atlético Goianiense em casa. Ou seja, o Flamengo pega, depois desse início um pouco atribulado, começando pelo jogo do Santos, o jogo do Corinthians pelo Brasileiro e as 2 decisões, o Flamengo tem o resto de mês
teoricamente mais tranquilo, com Curitiba, Juventude, Avaí e Atlético Goianiense. Né? A gente espera desses jogos aí, no mínimo, são 4 jogos, a gente espera 12 pontos do Flamengo, que o Flamengo, de vez, aí saia dessa situação difícil que ele se encontra hoje. Né? Queria saber de você aí, amigo. Você está mais ansioso para Flamengo e Tolima, quarta-feira que vem, ou para o jogo da próxima quarta, Flamengo e Atlético Mineiro? A grande verdade é que o Flamengo trocou de técnico, infelizmente, numa situação muito complicada, muito difícil, porque o Dorival teve que assumir esse time aí no meio de jogos dificílimos, como o Inter fora de casa, Atlético fora de casa, Tolima pela Libertadores. Ou seja, né, a gente tem aí essa sequência final de jogos muito difíceis e depois o Flamengo vai respirar. E eu espero aí que o Flamengo consiga seguir numa atuada muito vencedora aí até o final do ano. Meus amigos, eu sei que o assunto já passou. Eu sei que já houve aí uma despedida tanto do jogador quanto do Flamengo. Mas eu não posso negar a vocês que os ingleses, meus amigos, a todos os dias e todos os jornais ainda falam sobre Andreas Pereira. A decisão final sobre a transferência do Fulham ainda não foi tomada, apesar de fontes dizerem que a assinatura vai acontecer. Após a confirmação do Flamengo de que não está mantendo Andreas Pereira do Manchester United, é hora do Fulham trabalhar para concluir a sua contratação. O jornal brasileiro UOL afirma que o meio-campista está caminhando para uma transferência para os Cottages. Eles dizem que ainda há detalhes para serem apurados, mas a transferência vai acontecer, segundo pessoas envolvidas nas conversas. O relatório diz que houve avanços nos últimos dias, embora a decisão final ainda não tenha sido tomada. O UOL, mais uma vez, afirma que o Fulham e o Manchester United têm um acordo de princípio para fazer a transferência por 10 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. E o técnico Marco Silva gosta muito do jogador. Andreas Pereira se despediu do elenco do Flamengo nessa quinta-feira, apesar de deixar claro que gostaria de ficar. Inclusive dizendo em sua biografia do Instagram que agora é torcedor do Flamengo. O jogador deve ter uma semana de folga no Brasil antes de retornar à Inglaterra. Portanto, não seria uma surpresa para ele usar esse tempo para ver algum outro clube se interessa pela sua contratação. Enquanto isso, o Igor confirma que o Fulham está aguardando uma resposta do jogador. Eles dizem que a postura dele é o fator que resta para que os clubes continuem as suas negociações. Ou seja, até a galera da Inglaterra está achando ali, pessoal, uma situação muito estranha, essas declarações de amor ao Flamengo nesse final de contrato, né, efusivamente ali se mostrando a vontade enorme de continuar no Flamengo, e isso pode causar ali alguma dificuldade para o Andreas seguir a sua carreira na Premier League. Né? Já perguntei outras vezes, é um assunto muito polêmico, né? Eu fiz uma pesquisa na comunidade do canal no último jogo, antes do último jogo do Flamengo, 73% da galera aqui do canal achava que o Andreas devia continuar, né? 17% achava que ele deveria sair mesmo, mas eu quero saber a sua opinião. Andreas deve vir ou não para o Flamengo? Meus amigos, e aí saiu o Andreas, né? Se fala aí um Wendel, eu fiz um vídeo muito interessante ontem à noite sobre um Wendel, se você quiser depois dar uma procurada aí na lista dos vídeos, você vai ver, falando aí de uma briga que o Wendel teve, um desentendimento, o Wendel com o Jorge Jesus, quando ele jogava no Sporting. E outra opção que teve muito próximo ao Flamengo, pelo menos se dizia muito próximo ao Flamengo, acaba aí de ficar um pouco mais longe. Vidal mais perto do Boca. Riquelme cobriu a suposta oferta do Flamengo. A sexta ficou agitada nas paredes dos chineses em Buenos Aires. Segundo o jornal Olé da Argentina, Juan Riquelme, vice-presidente do Boca, realizou uma proposta oficial pelo jogador chileno, que está de férias no seu país de origem. Fontes afirmam que a oferta teria sido maior que a suposta negociação com o Flamengo.
O jornalista Sérgio Manfredi, do jornal argentino, afirmou que Riquelme se prontificou a cumprir os desejos do chileno e ofereceu um contrato de 3 anos, do que é liberado de uma multa após 1 ano e meio. Se avançar na Libertadores, o Boca poderá escrever Vidal para as quartas de final. Olha aí, hein? E o Boca, se avançar, pode ter como adversário o Flamengo. Ouçam isso. Embora tenha sido avisado de antemão que não fará loucuras financeiras, o Conselho de Futebol do Boca Juniors partiu, contudo, para cima do El Rei Arthur. O chileno ainda pediu verbalmente a camisa 10, que ficou vaga na saída de Sálvio para o futebol mexicano. Porém, há um certo receio na Xeneize sobre o acerto de Vidal. Segundo o Manfredi, eles estão cientes que o jogador trata como prioridade máxima a possibilidade de atuar pelo Flamengo. O clube carioca se despediu de Andrés Pereira, que encerrou seu vínculo com o rubro-negro e retornou para o Manchester United. Além disso, o Hugo Moura foi negociado definitivamente para o Atlético Paranaense e o William Arão foi sondado pelo Fenerbahçe da Turquia. Mesmo com eventuais perdas, o comando de futebol do clube da Gávea não descartou Vidal. Mas é verdade que a idade tem sido um fator preponderante para a sua contratação. Vidal tem estreitado um relacionamento com o Boca Juniors, principalmente após saber de uma entrevista de Diego Armando Maradona, que é o ídolo máximo do futebol argentino, cita que o chileno é o melhor jogador sul-americano em 2015. Desde então, tem interagido com torcedores argentinos nas redes sociais e já manifestou interesse publicamente em atuar na La Bombonera. No entanto, alguns enxergam que essa é uma forma de pressionar um acerto com o Flamengo. Vidal é a dor de cabeça que pode causar ao Boca. O Boca terá um problema para decidir se manterá a oferta por Vidal, uma vez que o clube aguarda a chegada do jogador Jan Hurtado, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino. Com isso, o Boca atingirá 6 estrangeiros no elenco principal. Pelo regulamento do futebol argentino, são permitidos apenas 5. A princípio, o venezuelano deve ser emprestado novamente, mas terá que decidir em outra saída e poderá, entre os seus titulares, Advíncula, Romero, Vila e entre seus reservas, Zambrano e Campuzano. Procurado pelo Sport News Mundo, o jornalista Manuel de Olariva comentou que o Boca parece bem decidido em tentar contratar Vidal, mas muito motivado em suprir a saída de Sálvio como uma estrela. O que para a torcida poderia ser uma boa distração, diante da perda do jogador mais habilidoso do elenco. Ainda assim, enxergo como uma tentativa de acelerar um acerto com o Flamengo. Arturo nunca manifestou querer atuar na Argentina, completou o De La Riva. Mas não se trata de um chapéu do Boca em cima do Flamengo. O clube brasileiro sequer fez uma oferta oficial pelo jogador. Apenas sondou seus números e ouviu 2 exigências: salário igual a Gabigol e 2 anos de contrato. Não vejo Vidal no Boca, mas é possível. Tudo depende de quanto Riquelme quer isso, afirmou o jornalista. Aqui em Portugal, meus amigos, também está repercutindo isso, né? O jornal A Bola, Boca Juniors tenta bater a concorrência por Vidal. Arturo Vidal está de saída do Inter e estaria interessado em jogar no Boca Juniors, que tem mostrado interesse em contratar o meia chileno. De acordo com a imprensa argentina, Boca Juniors terá apresentado uma proposta de 3 anos e meio ao Internacional chileno. Vidal, de 35 anos, já teria recusado uma oferta do Flamengo, onde iria receber 3,5 milhões por época. E do Galatasaray, avaliado em 5 milhões por ano. O jogador queria arrumar ao Boca Juniors e agora terá a oferta nas suas mãos. O salário será mais baixo do que as propostas dos outros clubes. Ou seja, meus amigos, né, parece que Vidal se aproxima aí do Boca e Boca pode ser o nosso adversário. Se o Flamengo passa pelo Tolima e se o Boca passa pelo Corinthians, nas quartas de final de Libertadores. Eu queria saber de você, amigo. Você gostaria de Vidal do lado de cá do nosso campo, vestindo a camisa do Flamengo, ou você gostaria de Vidal como adversário
lá no campo do Boca Juniors. Escreva aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Eu já disse várias vezes aqui para vocês, acho que Vidal cairia como uma luva no Flamengo, ainda mais quando o Flamengo precisa de jogadores para a posição. Ah, mas ele é velho. Meus amigos, o Hulk é velho e é o melhor jogador do Brasil no momento, né? O ganhador da Bola de Ouro nos últimos 2 anos foi o Leva, ele tem 34 anos. Né? Possivelmente, esse ano, eu acredito muito que será o Benzema com 35 anos. Essa questão de idade, você tem que ver muito se no clube onde o jogador está, como é a preparação física. Então, assim, eu acredito muito que o Vidal possa fazer muito com a camisa do Mengão. É um jogador experiente, é um jogador que tem a cara do Flamengo. Então, eu torço sim para que Vidal vista o manto sagrado rubro-negro. E você? Escreva aqui nos comentários. Galera, estou com uma camisa brasileira maneiríssima aqui, ó, com menção a 81, autógrafo do Zicão. Você gosta de produtos... Ali atrás, ó, o casaco, o agasalho de treino do ano passado do Mengão. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou dar uma dica para você comprar com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Rumo aos 101 mil inscritos. Mais tarde, 3 horas da tarde, live no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.